ajudando. Boa noite. É uma alegria muito grande retornar a essa casa, falando sobre essa doutrina que tanto nos ensina, que tanto nos esclarece e nos aclara. E o tema para a noite de hoje, os desafios da jornada. Todos nós nessa caminhada evolutiva temos muitos desafios. E para compor o trabalho dessa noite, eu utilizei o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e Joana de Ângeles, mentora de Divaldo Franco, espírito que estudou 50 anos no mundo espiritual, psiquiatria, psicologia, especialmente a psicologia analítica de Carl Gustav Jung, que psicanalista, psiquiatra suíço, que nos trouxe essa psicologia. Então eu vou usar alguns termos, não sou psicóloga, já aviso, tá? Então a maneira que eu vou trazer para vocês é a maneira do meu entendimento, dos estudos acerca da Joana de Ângeles, tá certo? Começando com Joana. Todo o processo de crescimento intelecto-moral apresenta-se sobrecarregado de desafios, que constitui oportunidade de desenvolvimento do self. O self é o espírito imortal, herdeiro das realizações anteriores que se vão acumulando no curso da evolução. Está lá no livro Espelhos da Alma, de Joana de Ângeles. Esse livro foi elaborado por psicólogos da AMERGS, da Associação Médica Espírita do Rio Grande do Sul, e Joana, né, fez esse comentário, esse estudo. Diz ela, todo o processo de crescimento intelecto-moral. Essas duas palavrinhas juntas têm valor adjetivo. É quando nós queremos dar o mesmo valor a algo. Então, o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento da nossa inteligência é muito importante e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento da moralidade. Mas nós sabemos que estamos num planeta de provas e expiações, ou seja, onde o mal ainda predomina. Reencarnamos, desencarnamos, reencarnamos muitas vezes, tantas necessárias para esse desenvolvimento da nossa inteligência e da nossa moralidade. Mas o que nós temos visto muito? O desenvolvimento da inteligência. E o da moral é mais lento. Mas esse processo é assim mesmo. Nós estamos no comecinho, né? Mundos primitivos, mundos de provas e expiações, onde estamos resgatando, estamos provando, estamos aprendendo e estamos evoluindo. É lento. O processo evolutivo, claro que ele é lento. Mas todos nós, um dia, chegaremos à angelitude. Então, nós aqui, nesse processo de reencarnação, quando chegamos aqui, não lembramos do passado. Isso é a bondade divina. Nós trazemos tendências e essas tendências vão influenciar no nosso comportamento. Todas as nossas conquistas, elas são parte integrante do espírito imortal. Nós não perdemos nada. Nada. Tudo está lá, podemos não lembrar. E aí Kardec, na questão 780A, pergunta aos espíritos, no Livro dos Espíritos, como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Como que esse progresso da inteligência pode nos levar ao desenvolvimento da moral? Respondem os luminares, dando a compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue-se ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos. Então, esse progresso intelectual, esse progresso de desenvolvermos a nossa inteligência nos faz distinguir o que é o bem e o que é o mal. E quando eu sei o que é o bem e o que é o mal, eu posso escolher. E quanto mais eu desenvolvo a minha inteligência, mais livre-arbítrio eu tenho, mais liberdade de escolher. Eu quero escolher o bem ou quero escolher o mal? E com isso, é claro, assumimos responsabilidades diante das leis divinas. Para os espíritos da codificação espírita, o
O bem é tudo que está conforme com a lei divina. E o mal é tudo que dela se afasta. E nós já sabemos, vocês já ouvem sempre na palestra, que todo mundo cita, né? Que essas leis divinas estão na nossa consciência. Nós somos centelhas divinas, a nossa essência é amor, nós somos filhos do Pai. Então, todos nós temos em nós gravado essas leis divinas. E quando Deus diz assim os Espíritos, lá na questão 629, a moral é a regra do bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Quando eu distingo o que é o bem e o que é o mal, eu escolho o bem, eu já estou me desenvolvendo moralmente. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Escolho o bem e faço o bem pelo bem de todos, eu estou me desenvolvendo moralmente. Mas continua Joana de Ângeles no parágrafo abaixo. Neste cometimento, ou seja, neste processo de desenvolvimento da inteligência e da moralidade, o encontro com a sombra, daí vem a palavrinha, né, sombra, que é da psicologia analítica, o encontro com a sombra e todas as faces que se reveste são exigíveis cuidados especiais para que transcorra em uma convivência enriquecedora. O que é esse encontro com a sombra? O que é a sombra? De uma maneira bem simples, bem tranquila. É um aspecto inconsciente que se opõe ao ego e à persona. Já vamos falar sobre o ego e a persona. O que é o ego? Gelson Luiz Roberto, que é professor na AMERS, na Associação Médica Espírita do Rio Grande do Sul, psicólogo, mestre junguiano, e ele que trouxe o estudo dessa série psicológica, ele que começou todo esse estudo há mais de 20 anos, ele diz lá nesse mesmo livro, Espelhos da Alma, quando reencarnamos, não é apenas a roupagem física, este corpo físico aqui que nós precisamos para que o espírito que nós somos se manifeste. Nós precisamos de um vaso psicológico, um vaso psíquico que possa conter e organizar todas as nossas experiências psicológicas. É o ego, o eu. Isso ocorre porque nós não suportaríamos, nós reencarnamos sem as lembranças do passado, porque nós não suportaríamos as lembranças, salvo raras exceções. Então nós temos o benefício do esquecimento do passado. Por isso que nós precisamos deste vaso psicológico para que as experiências que nós vamos viver aqui, nas nossas relações, né, possam ser organizadas. Então, o ego é o centro do campo da consciência. Tudo que passa pela nossa consciência, todas as experiências, passa pelo ego. E o que é a persona? A persona significa originalmente uma máscara. E a psicologia analítica junguiana nos diz que nos dá a possibilidade de nós compormos uma personagem. Né? É como se fosse um acordo entre nós e a sociedade. E é assim que nós conseguimos conviver até mesmo com aquelas pessoas que nós não simpatizamos muito, que não são muito amistosas, que nós temos dificuldade. Não, nós precisamos dessas máscaras para convivermos em sociedade. Então, tudo que fazemos voltado para o exterior, desde a maneira como nós nos vestimos, a nossa postura corporal, se refere à persona. O que a consciência do ego passou pelo nosso consciente rejeita, vai para a sombra. Para a sombra nós não vemos, nós não reconhecemos, está lá, não estamos enxergando. O que a consciência do ego aceita, torna parte integrante da persona, da máscara. Então, o que está mais em evidência? O que está na sombra ou o que nós apresentamos ao mundo? O que nós apresentamos ao mundo, a persona. Né? Então, o que são as sombras? Aí nos diz Joana: sentimentos e ideias cruéis, ânsia de poder, impulsos violentos, ações moralmente reprováveis ou ainda aquilo que a cultura e a sociedade consideram negativos e inadequados, nossas fraquezas, ciúmes, raivas, ressentimentos, solidão, medos, entre outros. Então nós rejeitamos. Por quê? Porque a sociedade rejeita. Né?
a inveja, o ciúme. É mais fácil nós falarmos que o outro é ciumento, que o outro é invejoso, que o outro tem ânsia de poder, que o outro é autoritário, do que nós reconhecermos em nós. Está na sombra, nós rejeitamos. Então é um grande desafio nós olharmos para essa sombra, porque olharmos para a sombra é aceitarmos uma parte em nós que muitas vezes nós julgamos e acusamos no outro. Aquilo que nós não aceitamos, criticamos no outro, profundamente, está em nós. E nós não percebemos, mas isso faz parte desta jornada, dessa caminhada. E nós um dia vamos reconhecer, já estamos pensando, estamos aqui numa casa espírita falando sobre isso. Talvez no passado nós não estávamos prontos para ouvirmos, para pensarmos sobre isso, mas hoje estamos aqui. É porque chegou o momento, e é um momento importante de nós pararmos de olharmos fora e olharmos dentro. Esse é o grande desafio dessa jornada. É o autoencontro, é este olhar sincero, porque quanto mais eu nego essa parte sombria que eu acuso no outro, mais se fortalece, ela mais se agiganta e mais dificuldade eu tenho de reconhecer. Nos diz Joana de Ângeles que em vários momentos da nossa existência nós vamos nos deparar com um desencanto interno para prosseguirmos a luta. Então as coisas que nós estamos fazendo na vida, que são as nossas buscas, as nossas conquistas materiais, que são necessárias, que são importantes, mas que não bastam. Chega um momento que nós percebemos que isso não é o suficiente. E eu percebo isso no atendimento fraterno. Eu atendo lá na minha casa no fraterno e as pessoas chegam e em alguns momentos elas precisam falar. Algumas estão prontas para ouvir, outras só precisam falar para elaborar, fazer uma catarse, mas é um momento que elas chegam e as coisas não estão bem, não estão satisfeitas com a vida que estão levando, as relações estão complexas, o trabalho, enfim, já começaram a pensar que existe algo maior, que existe alguma coisa que elas não sabem bem o que. E este vazio, né, é o vazio existencial, que nós não conseguimos preencher com coisas. É um vazio que não é preenchido com as coisas. Então, aí vem o quê? A depressão, a ansiedade, a melancolia. E aí diz Joana que é neste momento que há necessidade da metanoia. Eu disse, mas nossa, né? Que palavra difícil, metanoia. A Joana usa um vocabulário mais elaborado, nós precisamos de um dicionário, ainda bem que agora, né, tem a internet, a gente vai lá rapidinho no celular e procura, não precisa estar folheando, né? Então a metanoia é a ação de mudar pensamentos e sentimentos. Então chega este momento que nós percebemos que a maneira que nós estamos vendo a vida passar, não é dessa forma. Então nós começamos a ver a vida por um outro ângulo, por um outro prisma. E quando nós começamos a fazer isso, aquelas potencialidades, porque nós somos espíritos com potencialidades, nós somos luz, e essas potencialidades que estão adormecidas nos motiva para a autoconquista, para nos olharmos. E esse olhar, meus amigos, não é olhar com julgamento. Ah, eu sou muito autoritária. Não é um olhar nos julgando, porque nós julgamos muitos outros, né? E às vezes nos julgamos muito severamente. Na verdade, nos julgamos muito e acabamos julgando muito o outro. E Joana de Ângeles nos diz no livro na psicologia... Não na psicologia da gratidão, agora me fugiu o nome do livro, mas tem um capítulo lá do livro, de um desses livros, que ela diz que o julgamento só pode ser feito por quem é da área, trabalha, né? Juízes, os jurados. Nós não temos o direito de julgar ninguém. Estávamos vendo, acho que foi no mês passado, no final do mês, nós tivemos um julgamento
aqui na nossa sociedade, de um crime que foi muito divulgado, vocês lembram? E eu ouvia pessoas já sentenciando e por elas a pena de morte, julgando aquelas pessoas. Mas nós que temos o conhecimento da doutrina espírita e sabemos que todos os nossos atos, todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos têm consequência, nós temos que ter a compaixão e não julgarmos, envolvermos esses irmãos de luz, porque, meus amigos, o dia que nós despertamos, às vezes não é aqui nessa existência, às vezes é no mundo espiritual. E quem trabalha no mediúnico sabe que os espíritos vêm sofridos quando se dão conta dos seus equívocos. E quem somos nós para julgar? Nós não sabemos o que nós cometemos no passado, o que nós fizemos. E quando nós estamos julgando com muito ódio, com muita raiva, provavelmente está batendo em algo em nós, que nós já praticamos no passado e estamos lutando aqui para vencer. Então, o julgamento não deve ser feito. Então, nós não devemos nos julgar, nós devemos nos amar, mas reconhecer em nós estas sombras que precisam ser diluídas, ser absorvidas pelo Espírito imortal. E só reconhecendo, nós podemos evoluir, nós podemos crescer e retornarmos ao mundo espiritual muito mais vitoriosos, né? E Joana nos diz assim, lá no livro Psicologia da Gratidão: os estímulos que defluem do hábito de pensar corretamente contribuem para a produção de neurotransmissores do bem-estar e o self, né, o espírito imortal, termina superando as imposições malsãs, controlando o comportamento que restaura a saúde. Ela está dizendo que os estímulos que defluem do ato de pensar corretamente, ou seja, quando nós começamos a mudar a nossa maneira de pensar, quando nós começamos a... Eu sempre faço assim, às vezes no fraterno as pessoas chegam, depois da conversa, vamos começar a mudar os nossos pensamentos. Qual é o meu convite? Antes de dormir, vamos fazer uma boa leitura. Às vezes um livrinho de mensagem, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, ou um livrinho, uma leitura, uma prece, nos preparando para dormir. Porque o corpo dorme, mas o espiritual salvamos a espiritualidade, é um mundo espiritual. Quando amanhece o dia, abrimos os olhos, eu não tenho tempo, mas antes de levantar, obrigada, meu Deus, pelo dia de hoje. Faça sol, faça chuva, frio, o emprego não é aquele que eu gostaria de ter, mas obrigada, meu Pai, que é o que eu tenho. Aí nós começamos a mudar o nosso pensamento. E ela diz que os estímulos que defluem um hábito. E como é que eu consigo desenvolver esses hábitos? Fazendo. Né? E colocando toda a minha força de vontade e permanecendo neste hábito. Como é que nós escovamos os dentes todas as noites? Não criamos um hábito? Então nós podemos criar o hábito dos bons pensamentos. E ela diz que quando os nossos pensamentos são bons, nós produzimos os neurotransmissores, que é noradrenalina, serotonina, dopamina, endorfina. Quando estamos depressivos e vamos no psiquiatra, ele dá a medicação para equilibrar esses neurotransmissores. E tem que ser, e temos que procurar o profissional, mas vai atuar nos neurotransmissores. Mas quem desequilibra? Quem dá a causa? O espírito. Então vai nos dar um tempo. Mas quando nós mudamos os pensamentos, nós produzimos os neurotransmissores sem medicação. A medicação é necessária, não me entendam mal. O médico é importantíssimo. A psicoterapia é importantíssimo. Estamos aqui na casa, os passes, a água fluida, né? O evangelho do lar, tudo isso é importante. Mas os nossos pensamentos, as nossas preces, os pensamentos elevados vão produzir esses neurotransmissores. E ela diz, e o self, o espírito, termina superando as imposições malsãs, controlando o comportamento e restaura a saúde. Produzimos saúde com os bons pensamentos. Nos diz os imortais que o pensamento é atributo da alma, é a alma quem pensa. Está lá na questão 89 do Livro dos Espíritos. E Kardec, muito inteligente, ele pergunta aos espíritos, na questão 833, haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento pela qual goze ele de absoluta liberdade?
Tem algo que nós temos liberdade absoluta, porque nós sabemos que vivemos na sociedade. Temos leis, e quando infringimos essas leis, temos sanções. Mas há algo que nos dê liberdade absoluta. E os Espíritos respondem: no pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-lhe peias, não há como pôr obstáculos no pensar. Nós podemos pensar o que nós quisermos, mas com isso assumimos responsabilidades. Porque quando pensamos, nós criamos formas, pensamentos, são criações mentais, né? Nós emitimos ondas mentais e se os pensamentos são pesados, os pensamentos são negativos, nós entramos em sintonia vibratória com mentes que estão pensando como nós. E se os pensamentos são elevados, nós entramos em sintonias com aqueles que estão pensando como nós, com a espiritualidade amorosa. E Joana continua. Pensar bem ou mal, está lá no livro Vida, Desafios e Soluções. Pensar bem ou mal é uma questão de hábito, repete ela mais uma vez. Toda vez que ocorrer um pensamento doentio, perverso, malicioso, injusto, de imediato substituí-lo por um digno e saudável, amoroso, confiante, justo, sustentando com a onda de irradiação do desejo de que assim seja realizado. Então, quando vem esse pensamento doentio, de desejar o mal para o outro, de julgar o outro, quem sou eu para estar julgando alguém? Dá outra conotação. Né? Por quê? O que está me levando a criticar tanto essa pessoa? O que me leva a pensar, nos darmos conta, porque nós não nos damos conta, nós saímos falando, pensando, a gente não tem trava às vezes, né? Pensa, falou, criticar é o tempo todo, criticando. No lençol branco, né? A gente vê um pontinho preto, nós vamos ver tudo de bom que tem. Então, quando vem esse pensamento, dá outra informação. E ter o desejo, diz ela, sincero, que seja assim. Joana continua lá no livro Espelhos da Alma. Essa fase delicada, essa fase da mudança de pensamentos, que altera significativamente o comportamento, é sem dúvida o maior desafio da jornada de autoiluminação, porque somente se torna execuível, ou seja, que se consegue fazer, que se consegue realizar, quando existe amadurecimento e coragem psicológica para o autoenfrentamento. Essa fase delicada, que altera significativamente o nosso comportamento, é sem dúvida o maior desafio da jornada de autoiluminação. Sabe qual é a jornada de autoiluminação? É a nossa reencarnação. É essa oportunidade grandiosa que nós muitas vezes imploramos e esperamos muito tempo no mundo espiritual, porque tem uma fila imensa e nós estamos aqui para fazermos diferente do que fizemos no passado. Então é esta fase importantíssima de autoiluminação que nós espíritos estamos aqui para fazermos, né? Acontece que a grande maioria, diz Joana de Ângeles, dos membros da sociedade contemporânea e de outras, ainda é muito fisiológico, muito ligado às sensações do prazer. Ela fala no hedonismo, que é um prazer acima de tudo, não é que seja errado nós buscarmos, mas nos encantamos com os meios e nos esquecemos do real motivo que estamos aqui. Então chega um momento que nós temos que despertar, que é necessário. Há chamados da vida nos chamando para essa mudança, né? E aí, quando a gente não consegue, vem este vazio existencial que eu falei anteriormente para vocês. E a reencarnação nos convida a buscarmos os verdadeiros significados da vida. É aquela bagagem que nós realmente vamos levar conosco quando nós retornarmos ao mundo espiritual. E quando nós somos visitados pelos transtornos emocionais, diz Joana, ansiedade, anorexia, bulimia, distimia, medo, solidão, depressão, dentre outros, nos debatemos em aflições íntimas, sem a capacidade mental de nos melhor conduzirmos. E aí ela nos diz que nós buscamos
bengalas psicológicas. A bengala da queixa, do azedume. Vocês já ouviram falar dessas bengalas da queixa, do azedume? A gente se queixa de tudo, né? Aí eu brinco, né? Tem pessoas que parecem quando acordam, né? Chupam um limãozinho com sal, né? Estão sempre azedos, de mal com a vida, insatisfeitos, vendo só o lado ruim. A Joana fala que às vezes é um mecanismo infeliz de masoquismo. Parece que a pessoa tem um prazer de sofrer. É algo meio contraditório. Aí Kardec pergunta aos espíritos na questão 933 do Livro dos Espíritos: assim como quase sempre é o homem o causador de seus sofrimentos materiais, também o será de seus sofrimentos morais? Quase sempre somos responsáveis pelos nossos sofrimentos materiais. E somos responsáveis pelos nossos sofrimentos morais? E aí os espíritos respondem: mais ainda, porque os sofrimentos materiais algumas vezes independem da vontade. Os tsunamis, os ciclones, né? Por exemplo, mas seguem eles. Mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, quer dizer, o apego excessivo ao dinheiro, né, mesquinho, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, numa palavra, são torturas da alma. Todas as paixões são torturas da alma. E aí nós estávamos vendo a inveja, o ciúme, o orgulho que estão lá e nós não percebemos. E não percebemos essas sombras, nós somos tomados e nossas atitudes são levadas por ela, mas nós não percebemos. E nós nos incomodamos quando alguém nos diz algo. Eu tenho uma amiga, esses dias eu conversando com ela, e ela, na conversa, ela veio me contar muito incomodada, mas ela estava muito incomodada porque eu trocava de assunto e vinha o mesmo assunto. E ela me dizia que uma amiga tinha dito a ela que ela era uma pessoa ruim. Elas discutiram e a amiga disse que era uma pessoa ruim. Ela ficou incomodadíssima. Aí eu fiz uma pergunta para ela: mas vem cá, tu te sentes uma pessoa ruim? Tem algum momento da tua vida que tu achas que tu tens alguma atitude ruim? Ela levou um choque. Mas por que tu tá me perguntando isso? Digo, não, só vamos pensar juntas. Se tu faz uma análise e acha que em nenhum momento da tua vida tu tens atitudes ruins, e eu acho difícil acontecer, porque como nós somos espíritos imperfeitos, ora nós estamos atravessando alguém à rua, ajudando, ora nós estamos gritando para aquele que cortou a nossa frente, né? E mandando ele longe. Então, nós ainda estamos, né, nessa gangorra. Ora estamos praticando ações boas, ajudando o nosso próximo, e ora estamos brigando. Faz parte, né? Mas eu convidando ela a pensar. Mas quando eu estou convidando ela a pensar, gente, eu estou pensando junto, né? Porque aqui, quando eu estou falando, eu sempre digo, né? A primeira a ouvir sou eu. E vocês não imaginam, eu tenho que falar isso aqui muitas vezes. Então, a mais necessitada de ouvir sou eu mesma. E aí, convidando ela a pensar, ela ficou meio chocada com a minha pergunta, meio incomodada. Aí eu disse para ela: bem, se tu fizer uma autoanálise e achar que as tuas atitudes são todas boas, deixa a tua amiga de lado. Provavelmente ela está projetando em ti. Ela está vendo em ti o que está nela, porque nós fazemos isso, projetamos no outro. Agora, se tu sentir que em algum momento da tua vida tu tem atitudes ruins, agradece a ela e vai te analisar e vai te trabalhar. Então, este é um processo de nós reconhecermos as nossas sombras. É não negarmos. Né? Alguém diz, aí aqui, ó, Kardec está falando do orgulho ferido, da inveja, do ciúme. E Joana de Ângeles, no livro O Ser Consciente, ela nos fala que o que tem predomínio na natureza humana é causada por gigantes da alma. Ela traz 3 gigantes da alma. Ela traz o ressentimento, que é uma ação de ressentir. Nós, quando alguém nos faz alguma coisa, igual a minha amiga, né, estava muito magoada, e ela me contava e eu sentia que o rosto dela estava vermelho, que ela lembrava exatamente, né, o momento que a amiga tinha falado isso para ela. Então nós lembramos o que aconteceu há uma semana, um mês, um ano, 20 anos, 30 anos, como se estivesse acontecendo naquele momento. Né? E
o desejo de vingança. Aí a gente vai dizer, não, mas eu não tenho desejo de vingança, eu não vou me vingar do outro, não vou lá bater, não vou prejudicar o trabalho, mas nós ficamos duelando mentalmente. Duelando, mesmo que não tenhamos coragem de ir lá falar para o outro, a gente às vezes mentaliza o outro na frente, mas eu vou te dizer isso, vou dizer aquilo, não com vocês já ouviram de alguém dizer isso? A gente ficamos duelando, né? Lá no Evangelho tem o duelo que existiu até o século passado, mas agora nós duelamos com o nosso pensamento, duelamos nas redes sociais, é assim nós fazemos, né? Então o ressentimento é um gigante da alma e que às vezes nós negamos, não, mas eu não sou ressentida, até conversa com a pessoa, mas aquilo está lá. E a Joana fala, a liberação do ressentimento é racionalizar. Se alguém que nos incomodou e está mexendo conosco, é alguém que tem importância na nossa vida. Porque se não tem, tu deixa aí. E ela deve ter feito alguma coisa de bom. Não fez para mim algo de bom, mas essa pessoa já deve ter feito algo de bom para o outro. Então, quando nós fazemos isso, quando nós vamos racionalizando, nós vamos diluindo e eliminando esse gigante da alma. Vamos deixando de alimentar aquela ideia fixa que nós ficamos. E ela nos fala em outro gigante da alma, que é o ciúme. Ela diz que as suas causas interiores estão na nossa insegurança psicológica, na baixa autoestima e no orgulho avassalador que não suporta rivalidades. O ciúme leva à loucura, ao homicídio, ao suicídio. Aí a pessoa fala assim, mas eu não sou ciumento, eu não sou ciumenta, eu só cuido do que é meu. Vocês já ouviram isso? O que tem por trás? Posse, propriedade, é meu. Se não for meu, se não for minha, não será de mais ninguém. Posse, né? Qual é a terapia para erradicar o ciúme? Nos diz Joana de Ângeles, a terapia é o autoconhecimento. Quando nós nos autoconhecemos, nós percebemos essa fragilidade em nós. Nós não vamos negar que somos ciumentos. Às vezes trazemos do passado traições, ou traímos, ou fomos traídos. Mas aí nós temos que raciocinar. Mas nós estamos aqui para fazer diferente. Então eu preciso trabalhar a minha autoestima, o meu autocontrole. Ela sugere também o trabalho no bem. Trabalhar no bem, fazer amizades, ajudar o próximo. E quando nós não conseguimos nem assim buscarmos uma ajuda terapêutica, psiquiátrica, estamos aqui numa casa espírita. O auxílio espiritual vem no atendimento fraterno. Vamos nos movimentar para sairmos disso que atrasa e prejudica. Ela está dizendo que é um gigante da alma, que atrapalha a nossa vida. Né? E ela traz outro gigante, que é a inveja. A inveja, diz ela, é uma fraqueza moral. É resultado da nossa indisciplina mental e moral, que não considera a vida como patrimônio divino de Deus, né? Divino de Deus, para todos, senão para si. A pessoa, ao invés de empenhar-se na sua autovalorização, ela lamenta a conquista do outro. Ela não suporta a conquista do outro. E os seus pensamentos de inveja são direcionados ao outro. E se o outro é invigilante, se o outro está naquela mesma onda, recebe. Mas o mais envenenado é o invejoso. Aí ela diz, sabe qual é a terapia para a inveja? É avaliar os recursos que nós temos. No mundo espiritual, nós planejamos a nossa reencarnação. Nós planejamos. Se tivermos condições, planejamos junto com a espiritualidade. Se não temos condições, eles planejam por nós. Então vem tudo certinho. Nós temos aquilo que nós precisamos. E nós invejamos o que o outro tem. Somos cada um uma individualidade. Nós não podemos nos comparar com ninguém. Não podemos. Hoje, né, em virtude das redes sociais, as pessoas postam, né? Amor da minha vida, viagens maravilhosas, e o outro olha e diz assim, mas o meu casamento aqui é uma coisa, e aquela criaturinha lá, tendo essa felicidade, né? Aí a pessoa se sente incomodada. Meus amigos, se nós calçássemos o sapato daquela pessoa um dia, talvez nós não suportaríamos. E outra, lembra das máscaras? Nós queremos mostrar ao mundo
o que os outros querem ver. Então, nas redes sociais, nós mostramos ao mundo o que o outro quer ver. Vocês já viram foto de alguém chorando, triste, que tudo deu errado? Normalmente é momentos felizes. Eu tenho amigas que me ligam, elas são 3, elas me ligam uma falando mal da outra. E eu fico lá tentando ouvir e conversar e aconselhar. Daqui a pouco está lá no Facebook. Mana querida do coração, amor da minha vida. Eu digo, eu fiquei lá 1 hora no telefone tentando. Então nós queremos mostrar ao mundo aquilo que o mundo quer ver. Nós queremos mostrar ao mundo. E aí nós invejamos os outros. Gente, a nossa realidade é aquela que nós precisamos. É aquela que é a melhor que nós construímos. Não temos tantas condições materiais, não temos uma família ideal, ninguém tem. Somos espíritos imperfeitos, não tem família perfeita. Estamos ali reunidos e não sabemos o que se faz em 4 paredes. Então vamos agradecer a Deus a família que nós temos, mesmo que não seja a que nós gostaríamos. O trabalho que nós temos, mesmo que não seja aquele que nós... É lá que nós precisamos estar. É com aquelas pessoas que nós precisamos conviver, né? E diz Joana assim, os problemas, todos nós não tem problema. Não tem quem não tem. Vocês conhecem alguém que não tenha problema? Não tem. Não é? A gente tem essa utopia de achar que podemos viver, né, um paraíso. Aquela felicidade utópica não existe. Diz ela, os problemas enraizam-se não raro nos tecidos da malha delicada do psiquismo, avultando-se, né, tornando-se grande ou perdendo sentido de acordo com as resistências fortes ou frágeis da personalidade individual. Ela está dizendo aqui que depende da personalidade de cada um de nós, nós vamos lidar de um jeito com os problemas ou de outro. Aí ela fala das personalidades instáveis. É quando assim, nós esperávamos muito uma coisa, mas queríamos muito e aquilo não dá certo. Aí o ego, o eu, por falta de consciência lúcida, diz assim, é minha culpa. Não, eu sou culpado, não dá nada certo, eu não faço nada certo, eu não sou inteligente. E vem o complexo de inferioridade. E aí se acomoda, não vai à luta, né? Porque acha que é culpado. E isso é horrível, porque às vezes o problema, se a gente esperasse um pouquinho, tinha solução, né? Olhássemos com um olhar mais tranquilo, deixássemos aquele primeiro momento. Não, nós nos culpamos, se torna uma montanha intransponível, porque nós ficamos amarrados na culpa, estagnados na culpa, né? E essa postura de vítima, buscando a compaixão, não é fácil. Não é fácil para nós e não é fácil para quem convive conosco. Eu falando exatamente isso aqui em outro lugar, estava um casal e no fim a mulher veio falar comigo e disse assim, quando eu disse isso assim na casa, porque às vezes a gente quer ser compreendido, né? Mas nós não nos colocamos no lugar do outro e pensamos, como é que é conviver comigo? Né? Nós reclamamos do outro, mas nós não nos colocamos no lugar do outro e pensamos, como que é conviver comigo? Aí ela veio me dizer assim, Rose, é bem isso, ainda bem que ele ouviu, eu espero que ele pense como é que é conviver com ele. Vocês viram como nós colocamos para o outro? Eu não estou julgando, mas nós ficamos falando ou ouvindo e pensamos que é para o outro, entenderam? É para o outro, né? Mas não, é para nós que estamos aqui, não é para o outro que está em casa. Se estamos os dois, é para nós dois. Essa reflexão é muito importante. E aí ela fala em outros temperamentos. Quando os problemas se convertem em dificuldade, o ego estabelece. A culpa é do outro. É do pai, é da mãe, é do irmão, é do governo, é desse ou daquele. Aí vem o complexo de superioridade. Eu não me responsabilizo por nada. O outro que é culpado por esse problema, eu estou fora. Também não analisa, perde a oportunidade de analisar e fazer, porque ele faz parte disso, encontrar uma solução, porque coloca sempre a culpa no outro. Aí Joana diz assim, sobre isso, mecanismos perversos de imaturidade compõem a tecedura protetora do escapismo, quer dizer, por imaturidade nós escapamos, por nos acharmos culpados, complexo de inferioridade, ou por culpar o outro, complexo de superioridade, para fugir das consequências dos problemas. Olha o que ela diz aqui sobre a finalidade dos problemas, cuja finalidade dos problemas é testar as possibilidades e valores de
cada uma em particular e de todas as criaturas em geral. Então os problemas, os desafios que nós temos na vida é para testar as nossas possibilidades. Meus amigos e amigas, nós todos estamos aqui e temos o amparo do nosso Pai. Nós não fomos jogados assim, te vira. É porque nós temos dentro de nós potencial para lidarmos com essas situações. Precisamos acreditar em nós e precisamos confiar no Pai. Porque lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 7, Kardec nos diz: o fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra fronte. Quando nós olhamos para o alto no sentido de entrarmos em prece, nos conectarmos com Deus, com o nosso anjo guardião, nós receberemos as intuições necessárias. Nós teremos força para superarmos, sejam doenças físicas, problemas financeiros, sejam quais forem os problemas, nós não fugiremos dele. Nós precisamos passar, mas nós teremos mais força interna para vencermos, porque Deus nos ama a todos indistintamente, né? Por isso que a Joana diz: o sofrimento em si mesmo é fonte motivadora para as lutas de crescimento emocional e amadurecimento da personalidade, que passa a compreender a existência de maneira menos sonhadora e mais condizente com a sua realidade. Então, o sofrimento em si é para nos motivar de seguirmos em frente, de crescermos, de amadurecermos. É isso que o sofrimento está querendo nos dizer. Vamos em frente, que você vai conseguir. E temos essa consciência da proteção divina. Como está terminando o meu horário, eu vou ler aqui. Estou terminando, viu? Joana, no livro Vida, Desafios e Soluções, nos diz assim: todas as propostas e soluções para os desafios existenciais da vida dependem de cada pessoa, do seu esforço, da sua perseverança e da sua ação confiante. Então, meus amigos, tudo depende de nós. Os desafios são muitos, mas nós precisamos ter coragem e perseverança na luta. Muito obrigada pela oportunidade do trabalho, do alto trabalho. E que Deus ampare todos vocês, muita luz nessa caminhada. Muito obrigada.